magnífico dia, pessoas magníficas. Quinta-feira. Ai, já estamos praticamente no final de semana, graças a Deus. Uma semana abençoada, um mês novinho. Primeiro semestre já foi embora, né, gente? Graças a Deus. Como diz a própria palavra, estamos no fim dos tempos e os dias estão sendo abreviados, estão ficando menores, estão passando mais rápido, né? A gente costuma perceber e olhar para trás que um dia demorava tanto para acabar e hoje, no estalar de dedos, ele passa. E você? Está fazendo valer a pena cada hora do seu dia, cada dia da sua semana, cada semana do seu mês e cada mês do seu ano? Eu desejo que sim. Gente, o capítulo de hoje do nosso estudo está surreal. Eu peço que abram suas mentes, conecte o seu espírito ao espírito do Criador e prepare-se para compreender muita coisa. O nosso objetivo aqui é lermos a palavra, né, o que aconteceu lá atrás, e trazermos para a nossa atualidade, para assim nós retirarmos os códigos, os insights, os drives, guardarmos no nosso coração e aplicarmos para com a nossa vida, vivermos de acordo com os princípios da palavra do Senhor, buscando viver de forma íntegra, justa, honesta, fazendo tudo o que é do agrado do coração do nosso Criador. Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa leitura maravilhosa com a bênção do Pai. Hoje, livro de Mateus, capítulo 13. E preparem o coração. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se às margens do lago. Ao seu redor, reuniu-se uma grande multidão, de modo que ele entrou em um barco e assentou-se nele. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Outra parte caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em terra boa e deu boa colheita, de modo que produziu 100, 60 e 30 vezes mais. Aquele que tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas não a eles. Pois ao que tem mais lhe será dado, e terá em grande quantidade, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por esta razão, eu lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Nele se cumprem as profecias de Isaías. Certamente vocês ouvirão, mas jamais entenderão. Certamente vocês verão, mas jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração. Converter-se-iam e eu os curaria. Mas bem-aventurados os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos
Desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Magnífico dia, amada Rose. Seja bem-vinda ao nosso estudo, ao nosso devocional, que hoje tá... Lembrei muito de você quando eu iniciei a leitura mais cedo. Falei, nossa, várias das respostas que Jesus está dando aqui tem a ver com muitas das perguntas que a Rose já fez no decorrer dos nossos outros estudos aí. Eu estou no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 19. E hoje a gente vai, com certeza, explodir a mente mais uma vez e o coração também. Versículo 19. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado do seu coração. Este é o caso da semente que caiu na beira do caminho. Quando a semente caiu em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, este é a que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Quanto à semente que caiu em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra, a entende, este produz uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Jesus lhe contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente no seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que arranquemos? Ele respondeu: não, porque ao arrancar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus se assemelha a um grão de mostarda que um homem semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, é uma das maiores hortaliças e se torna uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer ninhos nos seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pegou e misturou com 3 sacos de farinha e toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: em parábolas abrirei a minha boca, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Os seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou boa semente é o Filho do Homem, ou seja, é Jesus. O campo
é o mundo. E as sementes são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são os anjos. Como o joio é colhido e queimado no fogo, assim acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, que tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. O reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é comparado com um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então, sentam-se e ajuntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus perguntou: Vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse: Por isso, todo mestre da lei, instruindo ao reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Quando acabou de contar essas palavras, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e este poder para realizar milagres? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve essas coisas? E encontraram motivo de tropeço nele. Jesus, porém, lhes disse: Um profeta tem honra em todos os lugares, menos na sua terra e na sua própria casa. Por causa da incredulidade deles, não realizou muitos milagres ali. Assim encerramos o capítulo 13 do livro de Mateus, com um monte de lição. Esse capítulo é bem simples ao modo da nossa compreensão. E o que mais queimou, tudo queimou, né? Ele explicou por que muitos ouvem a palavra e não guardam e não compreendem, por que muitos veem vários sinais, mas não enxergam, porque na realidade isso também é a vontade do Criador. Em contrapartida, né, como foi o primeiro exemplo da semente que Jesus falou aqui, aquelas pessoas, a semente que caiu fora da terra, né? Deixa eu voltar aqui para falar direitinho como ele... à beira do caminho. E as aves vêm e comeram. Aquela é a semente, aquela é a pessoa que ouve a palavra, mas não compreende e não dá atenção. E ao se virar e ao cuidar da sua vida, vem o inimigo e a retira, faz esquecer. A segunda caiu num terreno pedregoso, né?
Quando o sol saiu, a planta queimou e secou porque não tinha raiz. Deixa eu ver aqui a explicação que ele deu, que foi bem simplesmente. Ele deixou aqui claro no versículo 15 para nós que o coração dessa nação, no caso ele está falando de lá, daquele povo, mas a gente traz para a nossa atualidade porque a semelhança é impressionante. Aqueles que, ele diz exatamente assim: pois o coração deste povo se tornou insensível. Insensível é duvidoso, né? Tudo que ouve, as pessoas questionam demais e ao você questionar, você está abrindo a porta da dúvida. E Jesus é o Deus da certeza, Ele é a verdade em pessoa. Então, quando você abre a porta para a incredulidade, você já está fechando o seu coração, exatamente como ele falou aqui. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração. Assim eles se converteriam e Jesus os curaria. Acontece isso hoje em dia, mas não como deveria ser. Porque às vezes, é igual eu costumo dizer, às vezes as coisas são tão fáceis e elas estão tão explícitas que não tem como você não acreditar. Mas ainda assim, né, muitos ouvem, muitos veem, mas não compreendem, não aceitam, não guardam e por isso sofrem. No 17 ele diz assim: muitos profetas justos chegaram a desejar, né, ver o que aqueles profetas que estavam com ele viram e ouviram, mas não tiveram essa bênção. Porque Isaías veio e pregou que muitos veriam, mas não veriam. Muitos ouviriam, mas não compreenderiam. Porque essa foi a vontade de Deus. Para que apenas aqueles mesmos despertos, assim como os profetas que estavam ao seu redor, tivessem esse dom de ouvir e ver. Às vezes eu falo com vocês assim, que nós devemos ter um interesse de buscar enxergar certas situações não apenas com os olhos humanos, mas ter um interesse de ver além, né? De buscar mais, de chamar Deus mesmo e falar: Senhor, me mostra, porque pelos olhos humanos eu não consigo ver. Então é bem isso. A palavra diz que nós temos que nos interessar a saber, a compreender, ou seja, o conhecimento, ele é a personificação da sabedoria. Porque não adianta só você saber se você não compreende. Aqui tem um drive que eu guardo com muito carinho que fala: ciência é saber e sabedoria é fazer. E tem outro também que diz que quanto mais você pratica, mais fácil fica. Isso me abre, particularmente falando, as coisas que eu não sei, busco saber, a ciência, busquei saber. E conforme eu vou praticando, eu vou ficando mais sábia. Por quê? Porque quanto mais eu pratico, mais fácil fica. E quanto mais eu transbordo a sabedoria da ciência que eu aprendi, mais outras pessoas também acessam. Então, particularmente falando, a parábola do semeador, bom dia para você também, querido. Acho que a Lupicita dando bom dia aqui para vocês. Quando a gente estuda a parábola do semeador, fica bem claro que a palavra, ela é para todos. Como eu falo aqui para vocês todo dia, que a gente tem que levar a palavra, mas a obra do Espírito Santo, que ela não é para todos, hoje ficou bem claro no estudo de hoje. Nós vamos levar a palavra do jeitinho que o Papai do Céu coloca no nosso coração, mas a obra é dele. Tem pessoas que vão ouvir, vão se regozijar, vão se renovar e vão sentir o desejo de buscar cada vez mais. Esse é o objetivo, né? A gente está no fim dos tempos e o nosso desejo é que todos se salvem, ou a maior parte das pessoas, né? Principalmente aquelas que a gente ama, aquelas que a gente conhece, aquelas que a gente sabe que a gente está passando por um momento difícil e não merece aquilo por conta de sua cegueira, por conta de seus bloqueios, por conta de não se permitir enxergar a verdade. Enfim, continuamos orando, continuamos intercedendo e continuamos fazendo o que fomos programados para fazer. Vou compartilhar as lições e os princípios, esse rico capítulo que hoje eu vou falar. Escutem de novo, leiam novamente, porque aqui tem muita,
muita sabedoria, muito abrir de mentes. Lições e princípios de Mateus capítulo 13. Jesus conta a história de um semeador que lança sementes em diferentes tipos de solo. Ele explica que a semente representa a palavra de Deus e os diferentes tipos de solo representam as diferentes respostas das pessoas à palavra. Essa parábola nos lembra da importância de ter corações receptivos e férteis para a palavra de Deus, ou seja, nos incentiva a ter o interesse. Se a palavra veio a você e você não compreendeu, você tem que ter o interesse de buscar conhecer, buscar entender. E se te agradou e se agregou na tua vida, você tem que guardar no teu coração e viver aquilo que você compreendeu. Porque não basta só ouvir. A palavra diz que a sabedoria vem do você ouvir a palavra de Deus, mas também do compreender, entender, guardar e praticar. Se você não pratica aquilo que você ouve, a palavra que Deus mandou para você, aquela que tocou no seu coração, se você não aguarda, se você não a vive por ela, como que tu vai acessar o bom, perfeito e agradável do Pai? Não faz sentido. Jesus conta a parábola do joio e do trigo, onde o inimigo semeia joio no meio do trigo. Ele explica que o joio representa aqueles que são filhos do maligno, enquanto o trigo representa os filhos do reino. Essa palavra nos ensina, essa parábola nos ensina sobre a coexistência do bem e do mal neste mundo e nos lembra que Deus fará a separação no final dos tempos. A Rose disse que às vezes sinto vontade de uma festa e logo vejo que não tem nada a ver com aquele ambiente. Às vezes mesmo. É exatamente isso. Ontem a gente falou aqui e uma seguidora até veio conversar comigo no decorrer do dia, porque ela falou assim: Paty, na Bíblia não está dizendo que é proibido beber? Eu falei: aonde, amada, que você achou isso? Qual foi a referência? Cadê o capítulo, o versículo que está escrito é proibido beber? E ela não soube me responder. Eu fui e trouxe, a visão da palavra para ela e disse que o ato de você beber não é o pecado. O pecado é você se embriagar. Porque você se embriagando, você perde o controle dos seus sentidos e acaba abrindo espaço para o inimigo te usar da forma que ele quer. E eu não estou culpando o inimigo, não. Porque às vezes o nosso lado humano, por ser fraco, sobre a influência do álcool, coisas que estão guardadas lá atrás são liberadas ali involuntariamente. Ou seja, o teu subconsciente fica de forma incontrolável que certas coisas que já estavam guardadinhas em você, não é do demônio, não é do diabo, coisas que já estavam guardadas em você e que você, estando sã, prudentemente as guardou, as calou. Quando você se embriaga, perde o seu controle, acabou a trava. Então você fala o que você não quer, você faz o que você sabe que é errado, ou seja, você peca contra Deus, peca contra você, porque se você não falou antes é porque você sabia que não era para falar e acaba machucando muita gente. Então a própria palavra diz que todas as coisas nos são permitidas, mas nem todas as coisas nos convêm, como a Rose deu exemplo agora. Às vezes ela sente vontade de ir a uma festa, mas o subconsciente dele já a chama a disciplina e ela perde imediatamente aquela vontade, porque ela sabe que aquele ambiente não é para ela. Então, eu peguei o contexto da seguidora de ontem para completar com o que a Rose acabou de trazer pra gente agora, porque é assim que as coisas funcionam na vida. Ela especificou o lance da bebida, vai ver que ela bebe ou vai ver que ela tem um bloqueio, que a família, a mãe, enfim, porque a maioria dos bloqueios que a gente tem foi alguém que a gente ama que colocou na gente. A verdade é essa. O que ocorre?
Nós somos despertos, né? Nós somos pessoas que vivemos em outra atualidade e aquilo que nos foi dito um dia, que nos foi instalado, a gente precisa analisar hoje e ver se cabe na nossa realidade. E como ela falou da bebida, isso se aplica a drogas, a abuso de medicamentos, a N coisas, sabe? Não tem só a bebida em si que pode te prejudicar, que pode te levar a coisas que você não queira fazer, que você sabe que não deve fazer. Porque quando tu perde o controle do teu corpo é igual um trem desgovernado. Quem é que para? Só quando o estrago tá feito. Aí ele sossega, correto? Então aí entra a nossa disciplina, entra a nossa persistência, entra o nosso autoconhecimento e também a autorresponsabilidade. Porque o nosso cérebro, ele é uma máquina maravilhosa. Automaticamente, em questão de segundos, ele te mostra a situação das duas portas. Eu bebi, nossa, por muitos anos da minha vida, acompanhado do cigarro. Só o cigarro foram vícios de 30 anos. Só o cigarro. Então, você imagina que quando uma pessoa bebe em quantidade, né? Imagina como fica a mente dessa pessoa. Eu, graças a Deus, na minha experiência, lembrando lá atrás, eu fui uma das poucas pessoas que sempre pensou assim, caraca, eu bebi pra caramba, mas eu me lembro de tudo que eu fiz. De bom e de ruim, porque ninguém é perfeito, né? Perfeito só o Senhor. E quando você tá lá no vício do mundo, né? Você sempre acha uma desculpinha, né? Pra se manter ali. Aí eu não fiz nada de errado. Mas lá no teu subconsciente você sabe que você fez. Quando você desperta, que você vai buscando a palavra e a palavra do Senhor vai te transformando, a tua jornada vai te tornando mais forte, mais resiliente, mais autorresponsável. Acontece exatamente isso que a Rose compartilhou com a gente aí. A gente sente até a vontade, né? Como eu muitas vezes sinto o cheiro do cigarro e já aprendi a enganar o meu cérebro. Eu contei aqui, né? Vocês ficaram até rindo de mim. Quando eu sinto o cheiro do cigarro, que me vem aquela lembrança de eu com um cigarrinho na mão, eu dou aquele sorrisão. Tô sozinha, tô rindo pro mundo. Tô mostrando pro meu cérebro que eu tô maravilhosamente feliz como eu estou hoje. Ele entende, vai vontade embora, acabou, vida que segue, vamos cuidar da nossa vida. A mesma coisa com a Rose aqui. Vontade, dá e passa. É igual dor de cabeça. Mas a autodisciplina que você vem se propondo ao decorrer dos seus dias, da sua semana, do seu mês, do seu ano, da sua vida, é o que faz a diferença. Isso, Rose, é um bom fruto. Entendeu? Isso é uma experiência que com certeza vai ajudar muitas mulheres que nos ouvem aqui, que também passam por isso. Algumas são fracas. Ô, meus amores, deixa eu conversar aqui, por favor. Obrigada. Então, muitas pessoas são fracas, como a parábola de hoje nos ensinou. Dependendo da terra que a semente caia, ela não produz bons frutos. Por quê? Porque aquela terra não é uma terra boa. Quando a terra é boa, quando a pessoa é boa, quando a terra, né, que a gente fala, é o coração. Ela ouve, compreende, guarda do coração e transborda dando os frutos. Vai ter árvore que vai dar 100, 60 e 30 por um. Ou seja, você vai levar a palavra e ela vai tocar 30, 100, 60 corações, entendeu? Gerando também bons frutos. Ô, meus amores, o que vocês querem? É o cachorro latindo lá fora e as calor cantando aqui dentro. Mas enfim, na vida a gente precisa ter essa curiosidade, esse vontade mesmo de querer entender as situações que a gente vive ou que a vida apresenta pra gente dos dois lados. Pois é, mulher, os pássaros estão participando também. Aí, eles são uma benção. Na verdade, eu tenho 3 aqui. Eu tenho um canário que tá dormindo maravilhosamente bem, tá nem aí pra mim, né? Porque quando eu boto ele lá fora e faço o vídeo aqui, ele canta junto comigo. Mas essas bencinhas aqui hoje, eu não sei o que dando não. Tá frio, né? Então, eu falei assim, não vai ficar lá na área não, que normalmente eles ficam lá fora.
mas tá friozinho, falei, vem todo mundo aqui pra dentro de casa mesmo, que tá quentinho, eles ficam protegidos. Mas hoje eles estão dando piti aí, não sei porquê, mas papai do céu sabe. Mas tá bom. Pelo menos eu não estou... Meu povinho tá dormindo, né? Daqui a pouco acorda, mas me fazem companhia. Junto com você. Então, voltando pro assunto aqui, a vida sempre vai nos oferecer N tipo de situações. E a gente não pode ser completamente passivo. O que é passivo? É aquele conformado. Tá? Tem situações que vão acontecer e a gente vai se rebelar, a gente vai se irar, e até nessa parte a gente tem que ser sincero conosco, primeiramente com o Senhor e conosco também. A nossa vida não vai ser só flores, e no sofrimento não é só tomar aquele tapa e ficar quietinho, não. A gente tem que conversar com o Senhor. Senhor, por quê? Senhor, olha, eu não entendo essa situação, eu não estou satisfeita com a minha situação. Senhor, me mostra, me direciona o que eu preciso aprender, o que eu preciso acessar, com quem eu preciso me conectar para mudar esse momento que não está me satisfazendo. Então, até na insatisfação, nós somos humildes de conversar com o Senhor de coração e verdade. Porque é na sinceridade que a gente cresce, que a gente também se autoconhece. Não é só aceitar. Beleza, a gente sabe que a vida do cristão não vai ser só alegria. A vida de Jesus não foi só alegria. Então eu sempre vou falar essa frase para vocês. É hipocrisia da nossa parte achar que só porque somos despertos que vamos ter uma vida maravilhosa. Não vamos. Jesus não teve vida maravilhosa. Os profetas de Jesus não teve vida maravilhosa e, consequentemente, nós que somos membros do corpo de Cristo também não teremos. A própria palavra diz, na vida terão atribulações, mas sede fortes e corajosos. Então, a cada dia, a cada estudo, né, principalmente no de hoje, essas parábolas, elas falam muito, muito ao coração. E é tipo assim, leiam de novo e especifiquem para mim qual foi a parábola que mais queimou, que mais despertou a tua atenção, e medita nesse versículo ou nesses versículos, porque ali com certeza tem uma mensagem para você. Eu particularmente, sem demagogia, eu já li várias vezes. A gente, no decorrer da nossa vida, da nossa jornada, a leitura da palavra faz parte da nossa vida. Eu não me imagino vivendo um dia sem ler a palavra. Já há alguns anos é assim e será assim até o dia que o Papai do Céu permitir. Mas existem capítulos que a gente lê que dá vontade mesmo de ler de novo. Antes de eu iniciar o nosso estudo hoje, eu já tinha lido 2 ou 3 vezes. E sinto vontade e desejo de ler novamente. Por quê? Porque é assim que o Espírito Santo faz. Então, se desperta a vontade, vai lá e faz. Tem conhecimento, tem uma mensagem e a gente precisa receber. A gente precisa receber, compreender, guardar e viver aquilo. O nosso objetivo aqui é aprender a cada dia a vivermos pelos princípios do Evangelho, seguindo a cada dia a vontade do Senhor, fazendo da nossa vida a boa obra dele, né? É viver uma vida justa, é buscar seguir caminhos corretos, é estar sempre transbordando da verdade, do amor de Cristo e de tudo que a palavra nos ensina. Eu não sei se você já ouviu falar, eu cresci ouvindo isso, que quem ensina aprende 2 vezes. Eu já discordo um pouquinho. Eu falo que quem ensina aperfeiçoa o que já foi guardado lá atrás. Porque se você lembrar de Provérbios diz que quando você ensina um caminho a uma criança, quando ela cresce, ela não se desvia, ou seja, não desaprende. O que a gente faz é atualizar o nosso conhecimento para seguir prosperando, correto? Então não tem essa de aprender 2 vezes. Tem aperfeiçoar o que já está guardadinho lá dentro. Bloqueios que não servem, vamos eliminar. Coisas que a gente precisa aprender, vamos estudar, compreender, guardar, praticar e transbordar. Porque aí sim, a gente está crescendo em Cristo, em conhecimento, em entendimento, em sabedoria, prudência e discernimento, enfim, tudo que vem de bom da parte de Deus. E com isso, outras pessoas também despertam o mesmo desejo, a mesma vontade e vai trilhar a sua jornada aí de acordo com a vontade do Senhor. Correto? Eu encerro assim
estudo bíblico de hoje. Vou convidar vocês para orar hoje, né, Calôs? Minhas companheirinhas. Vamos agradecer, vamos conectar o nosso espírito ao Espírito do Pai e depois a gente continua falando. Vamos orar. Pai amado, a Ti rendemos graça porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, obrigada por mais um dia na Sua presença. Obrigada pelo Seu amor. Obrigada pela Sua proteção. Obrigada pela Tua misericórdia, Pai, que se renova a cada manhã. E obrigada pelo direcionamento da Tua palavra. Cada parábola, Paizinho, fala ao nosso coração hoje de um modo muito especial. Que o estudo de hoje penetre com clareza, com direcionamento, com resolução, com abrir de olhos, de ouvidos, para que todos os membros do Teu corpo aqui na terra acessem, Pai, a sabedoria que contém nessas palavras, que mudam e direcionam e transformam situações. Pai, eu quero Te agradecer pela vida de todas as pessoas que estão se permitindo conhecer a Ti, a viver pelos princípios das Tuas Escrituras, Pai. Que a cada dia, mais e mais pessoas, homens e mulheres, tenham o interesse de saber o que significa tal coisa, por que aquele capítulo falou aquilo. E obrigada, Pai, pela conexão com novas pessoas todos os dias. Obrigada pela minha família, obrigada pela família de todos que aqui compartilhamos a mesma fé, a mesma busca pelo reino, o mesmo interesse de fazermos da nossa vida a Sua boa obra, Pai. Te agradeço pela cura, te agradeço por todo o crescimento, por todo o desenvolvimento. Agradeço pelas famílias que estão sendo restauradas através da Sua palavra. Agradeço pelas mentes e pelas mulheres que estão se posicionando, eliminando de suas casas tudo que não Te agrada, Senhor. A obra é Sua, mas o desejo de viver para Ti é nosso. Que o Teu Espírito Santo Consolador continue, Pai, nos abençoando, direcionando e capacitando a fazer o nosso melhor para Ti. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que maravilha é poder acordar de manhã, de madrugada, né? Antes do sol. Eu gosto muito de falar isso, aprendi com o Pablo. Aqueles que despertam antes do sol são os corajosos, são aqueles que de fato querem transformar suas vidas, querem aprender, querem se livrar daquilo que os impede de estar sempre indo além, sempre enxergando mais. Quando eu não era desperta, eu sempre percebi que eu tinha uma coisa diferente. Eu olhava para as pessoas ao meu redor, todas tão quietas, paradas, subdesenvolvidas, e eu não entendia por que eu era diferente. Porque, igual minha mãe falava, que eu era do contra, eu sempre fui a rebelde, eu sempre fui aquela que não compreendia a realidade. Era bem isso, gente, eu não compreendia a minha realidade que eu vivia. Por quê? Porque a minha realidade não era aquela. E as coisas só começam a fazer sentido depois que você de fato desperta, depois que você de fato se entrega e começa a viver a transformação do Espírito Santo. Quando você se permite, eis-me aqui, Senhor, e tá chovendo, eu sou tua, tá fazendo sol, eu sou tua, tô feliz, sou tua, glória a Deus, tô sofrendo, me segura, me ampara, me direciona. É o desejo. Cada um tem sua jornada. Cada uma tem uma ciência. Papai do Céu tem um propósito diferente na vida de cada um, porque somos únicos, ninguém é igual a ninguém. Às vezes as pessoas falam assim, poxa, do jeito que você fala, fica tão fácil de compreender. Ótimo, glória a Deus, eu agradeço, eu fico feliz, porque a intenção é essa, é levar clareza. Mas a sua obra é você e o Senhor, o seu propósito, você vai descobrir à medida que você vai caminhando diariamente e conhecendo. Quanto mais você conhece a palavra, mais Deus vai te mostrar conhecimentos diferentes. Quanto mais você guarda no teu coração e profetiza aquilo que você aprendeu de forma positiva na vida do teu próximo, mais o Papai do Céu vai te dar munição para você continuar o teu propósito. É maravilhoso.
Então eu desejo para todos nós um magnífico dia, repleto de paz, de saúde, de determinação e de persistência. Não desistam. Não desistam dos seus objetivos. Por mais incrível e absurdo que o teu sonho pareça, consagre eles ao Senhor e não desistam. A não ser que Ele te mande um sinal e fale: filha, filho, não é aí que eu quero você. Se isso não acontecer, seja forte, resiliente, persistente. Isso me lembrou a história de Abraão e Sara, né? Que Sara era uma mulher infértil, né? Ela não podia ter filhos, mas Deus falou que Abraão seria pai de multidões. Eles só precisavam confiar. E Abraão confiou. Sara deu uns deslizes lá, né? Fez Abraão ter um filho com a escrava, mas mesmo assim Deus a perdoou e não desonrou sua palavra, porque a palavra de Deus não volta atrás, né? Se Ele falou, tá falado. Então, quase aos 100 anos, Sara foi mãe e Abraão já tinha mais de 100 anos quando foi pai. Por que não desistiram? Porque confiaram e persistiram na sua fé. Então esse é meu desejo para você hoje. Recadinho importante: amanhã não teremos estudo bíblico, porque temos cardiologista. Vou levar a Palominha para fazer aquela consulta que ela faz de 3 em 3 meses. E por conta do horário o hospital ser muito longe, eu vou precisar sair de casa antes das 6 da manhã. Então vai ficar um pouquinho corridinho, mas não deixem de estudar. Faremos na segunda-feira o capítulo 14 do livro de Mateus normalmente. E se eu tiver oportunidade, deixarei mais um vídeo como eu deixei ontem. A Luz das Escrituras é o nome do quadrinho que eu coloquei. E ontem falamos sobre o que significa a adoração na visão da Bíblia, né? O que a Bíblia fala sobre a adoração. O link tá aqui nos stories e ele tá guardadinho lá no YouTube. Então, se tu não assistiu, vai lá, assiste, porque vale a pena. Lembrando de curtir, comentar, para ajudar no engajamento e fazer a nossa boa obra. Vamos continuar compartilhando clareza e entendimento por esse mundo, sempre com a bênção do Pai. Então, é isso. No mais, querendo um aconselhamento ou querendo uma luz da Bíblia, como a amada de ontem, sobre o lance da bebida, né? O inbox tá aí. Chame, vamos conversar, vou te aconselhar. E com certeza, gente, é pelo conhecimento, é pela clareza. Tem um drive que chegou agora, é com amor e pureza que eu acesso o bom, perfeito e agradável do Pai. Então sempre tenham um interesse de buscar aquilo que vocês não sabem e de praticar positivamente aquilo que já está guardadinho aí. Hoje, magnífico dia, beijo para você e para sua mamãe. Obrigada pelo carinho da tua companhia diária aqui. Que o teu propósito seja abençoado e iluminado pelo nosso Pai, viu? Que você cresça em entendimento, em clareza, em posicionamento e ajude muita gente. A todos os outros, beijinho no coração, Papai do Céu os abençoe, sejamos todos luz e sal na terra e até o próximo estudo.